Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito, um programa que é fruto da parceria da OAB com a Alep. Hoje estaremos discutindo um tema super relevante, cotas raciais. Isso é essencial, na verdade cotas, né? Porque nós vamos falar também de cotas de gênero, vamos falar para além. E isso é importante porque sem diversidade e representatividade não há democracia. E para discutir o tema, nós temos duas autoridades no assunto. Robionce Lima, que é nossa deputada estadual pelo Juntas, e Sérgio Pessoa, que é o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Pernambuco e que eu tive o enorme prazer de ser professora de graduação. Bem-vindos. Obrigada. Pois é, eu gostaria que a gente começasse discutindo um pouquinho. Por que cotas? Rob? Pois é, né? Quando a gente parte do pressuposto da necessidade de cotas, né, a gente parte, né, de uma história de política afirmativa, né, para uma população extremamente vulnerabilizada diante de um contexto histórico de Brasil extremamente desigual, né, em que impera a exclusão social. E a política de cotas nada mais é do que ações afirmativas no sentido de oferecer condições dignas para que essas pessoas possam galgar o mínimo de status social, né? Como a gente aprende no curso de Direito, a gente precisa tratar iguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Ações afirmativas nada mais é do que esse tratamento desigual tão necessário para a gente poder alcançar essa equiparação entre a sociedade de uma maneira geral. Perfeito, isso é tão importante e a gente ainda está tão distante de ter essa representatividade em todos os espaços. Serginho, fala um pouquinho dessa relevância. Eu acho que a importância das cotas, tanto raciais como por gênero, como agora já vem tendo esse movimento atual, inclusive nas faculdades assegurando cotas para pessoas trans, no sentido como o Rob falou, além dessa questão que ela apontou, né, do direito, a questão também de fazer uma reparação social a essas pessoas, esses grupos que tendem, ao longo da vida, ficarem invisibilizados as suas demandas, os seus problemas. E uma sociedade, ela é plural, ela é diversa, ela não é necessariamente uma sociedade que vai ali só ser prevista por aquele grupo X. A sociedade, ela vamos dizer, um ambiente muito complexo, no qual às vezes nem toda essa sociedade é contemplada. Então a importância dessas cotas, tanto em ambientes como a OAB, como dentro do próprio universo acadêmico, é no sentido de fazer reparações históricas, no sentido de que essas pessoas, no futuro, elas também venham competir num pé de igualdade com as maiorias. Ou seja, é uma abertura, na verdade, é uma pluralidade de olhares, que todos os olhares estejam efetivamente contemplados e tenham voz e vez. Aqui na OAB a gente aprovou, né? Para essa eleição já vai valer. Paridade de gênero e 30% de cotas raciais. Serginho, como é que está essa movimentação aqui? Na verdade, existe ainda uma discussão dentro do Conselho Federal, como é que se é feita essa questão dessa divisão de cotas, se esse 30% é ser por setor ou se é ser no geral. Houve semana passada uma reunião no qual foi decidido que vai ser 30% a nível geral. Ou seja, por enquanto não há uma questão de setorização. Mas já é um avanço que eu acredito que a OAB, no decorrer do tempo, a gente consiga ver aí presidentes negros, diretores negros, ocupando espaço de destaque dentro da própria casa. Qual é a importância da gente ter as cotas por setores e não no global, Robin? Eu acho que é uma importância no sentido de que a gente amplia a oportunidade de mais pessoas negras estarem compondo espaços estratégicos dentro da OAB, não só no estado de Pernambuco, né, mas em outras seccionais também ao redor do Brasil, né? A gente tem esse avanço, essa conquista, na verdade, mas 30% é o mínimo, quando na verdade o ideal é que houvesse essa equiparação em relação à proporção de pessoas negras no Brasil, né? Que a gente tem mais de 50% da população brasileira é considerada como pessoa negra. Então, assim, 30% é o mínimo, mas a gente espera, né, que com o tempo a gente possa avançar numa perspectiva maior de ampliar esse percentual de cota para a população negra, não só na OAB, mas também em outros setores, em outras instituições que possam estar contemplando essa população tão vulnerável num país que é extremamente racista, em que a gente vive, chamado Brasil, e que não assume isso, na verdade. E talvez seja o principal fator que dificulte a gente combater o racismo, porque aquilo que a gente não nomina, aquilo que a gente não reconhece como problema, a gente não desconstrói.
Pois é. Isso. A gente vive num país, né, que defende o mito da democracia racial, né? Eu escuto, por exemplo, pessoas falando: não existe racismo no Brasil porque a escravização do povo negro se encerrou em 1888. Então a gente vive numa democracia racial. Ora, então como é que a gente vê a questão da violência policial contra a juventude negra? Como é que a gente observa a perspectiva do racismo no encarceramento em massa? Como é que a gente observa a perspectiva do racismo na violência obstétrica, que atinge mais mulheres negras do que mulheres brancas, na mortalidade infantil, na qualidade de vida de uma maneira geral, na própria expectativa de vida de pessoas negras que são menores que é menor a expectativa de vida de pessoas negras do que de pessoas brancas. Então, assim, a pessoa tem um cenário como esse, né, fatos que são dados e são colocados no contexto social e não admitir que a sociedade brasileira é uma sociedade racista, eu não sei então, o que é. Então, sinceramente, eu não sei, porque assim, todos os fatos indicam para isso. Né? Estruturalmente falando, né, Rob, até na advocacia uma coisa interessante quando a gente vai falar do Luiz Gama, por exemplo, Sim. que é o primeiro advogado negro que se tem conhecimento, no qual ele teve o seu direito tolhido, inclusive, de acessar a universidade, ou seja, ele se formou ali estudando em bibliotecas e se transformou num brilhante advogado. Inclusive, historicamente dizem que ele fez um monte de situações onde ele criou situações de libertação de escravos no século XIX, mas a própria OAB, inclusive, para fazer esse reconhecimento demorou mais de 100 anos. Ou seja, assim, a OAB ela tem essa evolução ao longo do tempo. Eu acho que essa história da cota dentro das eleições é uma coisa muito favorável, porque particularmente desconheço algum órgão de classe que esteja trabalhando esse movimento nesse momento. Eu acho que isso é um ponto muito importante a OAB fazer esse reconhecimento. E também porque tem um fato principal, que hoje advogados negros são cerca de 2% nos grandes escritórios. Ou seja, a gente... Esse é até um problema, né? A gente estava tendo o censo da OAB Pernambuco esse ano, porque a gente não tinha recorte racial na nossa inscrição. Então, nós não sabíamos efetivamente qual era o percentual, quantos negros existem cadastrados, porque nunca se fez esse recorte. Ou seja, a gente não conhece a cara e a cor da advocacia pernambucana, a verdade é essa. Esses 2%, inclusive, foram através de pesquisas que foram feitas e aí constataram que existe esse percentual aproximadamente de 2% só de advogados negros em escritórios assim, conceituados ou grandes. Mas que quando seus clientes veem, eles se espantam. E por que o motivo desse espanto? Será que é porque, de repente, a própria advocacia, de certa forma, invisibilizou esses corpos, essa raça? E quando a gente vê, tem aí advogados negros extremamente competentes, com um currículo vasto, muito interessante e que às vezes não são reconhecidos. Nós temos, na verdade, um longo caminho para percorrer. A gente está dando os primeiros passos, mas ainda precisamos entender qual é o problema, qual é a dimensão do problema, para que a gente consiga, talvez, efetivamente ter democracia. E não me espanta tanto a OAB ter esse pioneirismo, não, Sérgio. É nosso papel constitucional defender a democracia. Então, se a OAB ela tem essa função como órgão, a gente tem uma função para além do órgão de classe, ela tem que começar sendo democrática na sua essência. E se ela não tiver diversidade e representatividade de fato e real, ela não será democrática, né? Como a OAB a gente fala, a casa do povo, né? Assim, a gente, por mais que seja um órgão institucional que defende os interesses dos advogados no Brasil, a gente tem uma instituição de credibilidade e que às vezes a sociedade, quando existem certas demandas, inclusive conta com que a OAB se pronuncie, se posicione, ou até mesmo tome medidas no sentido de mostrar para que demais órgãos, ou até a própria sociedade também mude esse olhar. Então, por isso que é importante, inclusive, essa questão de política de cotas dentro da própria OAB para as eleições, que é um momento, inclusive, para que outros órgãos tenham essa visão, esse olhar, no sentido também de começar a ver esses profissionais que existem negros no mercado de trabalho, que às vezes são invisibilizados. E como é que é isso dentro da Alep, Robin? Como é ser deputada negra, trans? Como é que funciona isso nesse nosso Pernambuco? É uma denúncia, na verdade, né? Porque assim, o fato de ter somente uma codeputada trans na Assembleia Legislativa durante toda essa história, né, de mais de 180 anos, é uma denúncia, do mesmo jeito
que é uma denúncia pela primeira vez a gente ter uma pernambucana negra trans sendo deputada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo, que é a Érica Malunguinho. Então, assim, quantos anos tiveram que passar para poder, né, uma pessoa trans estar ocupando um espaço institucional dentro da Assembleia Legislativa? Quantos anos de OAB foram necessários para ter a primeira advogada trans no estado de Pernambuco que agora vos fala? Sabe? Então, assim, é um avanço, mas ao mesmo tempo configura uma denúncia, porque na verdade era para a gente ter mais advogadas trans, né, mais advogados trans, mais advogadas travestis pretas ocupando esses espaços dentro da OAB, ocupando esses espaços institucionais, né, como uma nova possibilidade, um novo futuro, né, diferente daquilo que a sociedade coloca para a gente, que é a marginalidade e a exclusão social. Né? A gente tem uma realidade em que 90% da população transexual e travesti vive da prostituição, né, mas que, na verdade, não tem outra opção, né, a não ser, né, ficar na esquina das ruas se prostituindo, sabe? Então, assim, o fato de a gente estar nesses locais de fala, de tomada de decisão, nesses espaços estratégicos, são avanços, são a conquista, mas indica também, né, um indicativo de que muito ainda precisa ser trilhado para que a gente possa conseguir, né, verdadeiros avanços, verdadeiros progressos no sentido de inclusão dessa população. Serginho, como é que a comissão atua para dar apoio, suporte e garantir uma ampliação de participação? Qual é o papel da comissão nisso? O papel da comissão, além de garantir ou de estar em busca de garantias de direitos à população LGBTQI, que hoje esse leque ele se amplia, né? É também no sentido de assegurar também aos advogados LGBTQI aqui também uma assistência, caso os sintam, de certa forma, repreendidos ou sofram uma situação de violência. Inclusive a CAAP tem um plano de assistência para esses casos, também vale a pena a gente fazer esse recorte, de certa forma. E a importância da comissão é mostrar também que isso é um ramo de direito que às vezes é invisibilizado. Porque quando a gente fala às vezes de questões de cotas ou vai falar de garantias de direitos da população LGBTQIA+, a gente escuta questões às vezes que são, vamos se dizer, benefícios, são como se fosse uma situação que a gente quer se colocar em algo excepcional. E não é, ao contrário. Talvez excepcional é o preconceito que existem, tanto em questões de pautas de raça, como questões de pauta de diversidade sexual e identidade de gênero. Como o Rob falou, a gente temos aqui a primeira advogada trans, mas quantas mulheres não queriam ser advogadas e talvez não tiveram oportunidades no mercado? Então, acho que é um momento de reflexão até para a sociedade, não só a OAB em si, mas a sociedade, de entender que essas meninas, às vezes, que estão na prostituição, elas têm oportunidade de serem brilhantes advogadas, brilhantes, milhares de outras formas de profissionais que existem. E vale respaldar também, Bela, que essas cotas também existem na questão de identidade de gênero, né, Rob? Sim. E que também, às vezes, são alvos de constantes ataques homotransfóbicos. E às vezes são até com notícias deturpadas. É que nós não somos só racistas, né? Nós somos, na verdade, racistas, classistas, machistas, transfóbicos. Exato. E tem um detalhe, né, Bela? O primeiro vestibular que eu acho que teve foi da Bahia, né? Foi na Bahia, né, Rob? Que teve de uma universidade. Eu não me recordo isso, se eu E me que recordo, foi isso. criaram uma polêmica tão grande sobre o assunto, mas que eram de vagas de pessoas vagas que não haviam sido preenchidas pela universidade e se criaram um vestibular específico para que essas pessoas viessem a ocupar. Ou seja, o governo liberou essas vagas, está lá, é gasto de dinheiro público, e a universidade, nesse sentido, assegurou o quê? Uma oportunidade para que essas meninas ou meninos, eles vão ter um caminho diferente. De repente não ir para a rua, se prostituir, ir para os escritórios, ocupar espaços que de fato eles têm que ocupar. E quando a gente ainda fala da questão de política, né, Rob? É interessante a gente respaldar que candidatos LGBTs, às vezes, quando assumem esses espaços, constantemente sofrem violências, tanto de ameaças como psíquicas. Eu acho que esse movimento veio com o Jean Willis, né? E detalhe, sempre são candidatos, na maioria, negros. Veio com o Jean Willis, acho que esse movimento de destaque, até que se foi aí dando oportunidade a novos políticos. Veio o Rob agora. Temos aqui em Pernambuco agora Vinícius, também, que é outro vereador negro. Também advogado. Advogado também. Então, assim, aos poucos a gente também vai ocupando esses espaços, mas isso é um processo ainda de formiguinha e que quando esses candidatos às vezes seguem esses espaços ou ocupam,
eles sofrem preconceitos até no sentido de serem atacados mesmo pelos seus pares. Como é isso da violência política? Olha, são múltiplas violências, na verdade, né? Porque a gente tem a violência virtual, a violência emocional, a violência psíquica, a violência misógina, né? O fato, por exemplo, de uma mulher negra subir no plenário para fazer uma fala e os outros parlamentares virarem as costas, isso é uma violência, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, são diversos formatos de violência, né, que têm se configurado e se reconfigurado no sentido de cada vez mais, né, excluir ou considerar a ausência das mulheres ou a presença delas é transformada numa ausência. Né? A gente tem, por exemplo, o próprio fato de a gente ter um Senado federal que até 2015 não tinha banheiro feminino, né? A própria arquitetura de um Senado federal já mostra o quão misógina é a política brasileira, por exemplo. Né? Se a gente for olhar a Câmara dos Deputados lá em Brasília, e é dos deputados no masculino mesmo, porque somente 15% das cadeiras é ocupada por mulheres. E se a gente for fazer o recorte racial, somente 3% das cadeiras parlamentares é ocupada por mulheres e mulheres negras na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então, assim, é uma misoginia, uma ausência de mulheres nesses espaços políticos que é notório, né? Que é notório e que deixa a população de mulheres e mulheres negras nesses espaços extremamente vulnerável diante do avanço do conservadorismo e do discurso de ódio. Né? Até hoje a gente procura saber quem mandou matar Marielle, por exemplo. A gente tem 41 meses sem saber quem mandou matar Marielle, vítima de violência política. Vítima de violência política. Então, assim, esse é o cenário de Brasil que a gente vive, em que um parlamentar LGBT tem que sair do país para poder, né, resguardar sua própria vida, como foi o caso de João Willis. A Beni também, né? A Beni Brioli mais recentemente, sabe? Então, essa é uma realidade de Brasil, né, extremamente violento para essa população LGBTQIA+, para essa população negra que tenta galgar algum espaço dentro dessa política institucional para fazer uma transformação não só na vida própria dela, mas também de todo o grupo, né, vulnerável ou vulnerabilizado que ela faz parte, sabe? Então, assim, é um projeto de democracia, né, que necessariamente deve levar em consideração essa população negra, essa população LGBTQIA+, porque o projeto, né, de democracia só é válido se levar em consideração a voz dessas minorias. Na verdade, a gente só vai ter uma mudança de cenário se dentro do jogo de poder nós tivermos efetivamente essa cara plural. Né? Se continuar sendo o homem branco que faz e determina todas as regras, a regra do jogo vai ser um jogo deles. Não vai ser um jogo que inclui todo mundo. Não Parece tem que a como gente ser. vive num país escandinavo, né? De vez de ser um país plural, de certa forma, quando a gente vê essa realidade só de políticos brancos. Não, basta ver o rol de presidentes da OAB aqui. Pois é. E assim, você vê uma coisa parecendo uma coisa colônia, metrópole. Se a gente for olhar, acaba sendo um reflexo, de certa forma. E eu acho interessante quando o Rob falou a questão da abolição da escravatura, que o problema maior foi o que fizeram com esses negros após eles serem libertos? Qual foi a política de inclusão, né? Qual foi a política de inclusão? Ao contrário, jogaram eles para os morros, eles que criassem suas habitações de formas precárias, daí surgiram as famosas favelas, né, que hoje existem no Brasil. E a criminalização também. Pois é. Sim, a lei da A vadiagem. vadiagem, capoeiragem, tudo criminalizado. Pois é. E aí, justamente, todos esses movimentos que são doravante de questões afros, ou seja, de cultura afro, vira mais uma vez um alvo de preconceito. Até a religião em si também. Sim, quando a gente fala de religiosa. questões de religiões de matriz de Umbanda e Candomblé, que são religiões realmente que ali têm as suas origens de rituais africanos, constantemente são alvos de intolerância, inclusive religiosa. Sim. Ou seja, sem desconstruir esse mito de harmonia brasileira, a gente não vai conseguir enfrentar efetivamente o problema.
É verdade. Inclusive na OAB Nacional, né, lá na OAB Federal, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravização do Povo Negro, né? O movimento dentro da OAB Nacional lá em Brasília fez com que fosse aprovada uma comissão específica para tratar sobre esses fatos ocultos que a gente não aprende na escola sobre a escravização do povo negro e a responsabilização das autoridades do Estado de Portugal, da Igreja Católica e também do Estado brasileiro em relação a todas essas consequências que o povo negro sofre até hoje em relação a esses quase 400 anos de escravização, sabe? Então, assim, foi um avanço, né? Foi uma conquista muito grande na OAB Nacional. Alguns estados brasileiros já têm a Comissão Especial da Verdade de Escravização do Povo Negro em âmbito estadual, a gente aqui ainda não tem, né? Mas seria uma proposta interessante também a gente aqui na OAB no estado de Pernambuco está integrando ou fazendo parte desse rol de estados que tem essa Comissão da Verdade para discutir e debater, né, o que aconteceu com o povo escravizado que veio para cá, né? O pessoal fala muito da história de Porto de Galinhas, Sim. né, que Sim. tinha esse nome justamente para disfarçar todo esse esquema de escravização e como a gente pode estar descobrindo ou estudando sobre isso, seria uma temática bem interessante aqui para a OAB de Pernambuco. Você tocou num ponto que eu acho que é o cerne, talvez, para a gente mudar a questão. Educação. Sim. Se a gente continua tendo uma educação que invisibiliza, que nega a realidade e que é contada, na verdade, quase de uma maneira idílica, né? Não, os negros, na verdade, Uma não coisa resistiam, romantizada, Isso. quase queriam ser escravos, né? Enfim, a gente não vai ter uma mudança do panorama, porque a gente vai achar que não houve tanto problema, o problema não era tão grave assim, isso não aconteceu dessa forma. Então, a educação, ela transforma e, necessariamente, se ela é escrita pelos brancos, ela vai ter o olhar deles. E aí uma coisa que é interessante, Bela, quando a gente entra nesse recorte de raça, até na questão jurídica, um ponto que vale respaldar é que o próprio Supremo, por exemplo, quantos ministros negros tivemos até hoje na história? Um apenas. Trans nenhum, mulheres 3. E detalhe, né? Quando a gente chega numa realidade local de Pernambuco, a gente só tem uma desembargadora. Mulher. Sim. Que é branca, né? Pois é, que é branca. Que não é Que é a negra. doutora Daisy. Isso. E que entrou pelo 5º, ou Pois seja, é. nós não temos nenhuma magistrada de carreira no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pois é. Isso reflete muito a cara do nosso poder, a cara de quem decide e, consequentemente, E magistrados, a cara da nossa e justiça. magistrados negros também, a gente, sendo muito sincero, assim, que eu atuo em outras áreas além do próprio Tribunal de Justiça. Mas que eu tenha visto, eu conto nos dedos. E até o TRF da 5ª Região, se eu não estiver enganada, só teve Margarida Cantarelli, Sim. De mulher, né? de mulher. Negro também. Ou seja, é uma cultura ainda muito machista, patriarcal e, de certa forma, ainda com uma visão um pouco europeia. Aquela coisa, tem aquele deslumbramento que ainda somos metrópole e não a realidade da colônia, que de fato se torna independente, mas ainda se mantém e se enraiza ainda com esses traços de colônia. Eu acho que é por isso que as cotas incomodam tanto, porque significa a gente ter que ressignificar e reaprender todo um modelo estrutural que a gente vem sendo educado, que a gente vem sendo criado e que a gente normalizou. E o que é normal eu não preciso mudar, né? Eu acho que até dentro da própria raça, né, Rob? Às vezes quando a Sim. gente pega, tem pessoas negras que eles falam, não, mas a gente sempre foi tratado dessa forma, tipo, não vamos mudar. E ao contrário, eu acho que a gente tem que ter essa visão de revolução realmente, de falar, não, isso está errado, isso tem que ser modificado. Por mais que isso aconteça, isso é normal, mas isso não é correto. O normal é você ter um pé de igualdade da mesma forma que um branco. Você, por exemplo, ir para um restaurante legal, um restaurante bacana, da mesma forma que um branco vai e isso ser múltiplo. Não tem coisa mais legal do que você ver isso. É uma coisa que é engraçado, Bela, que eu falo. Uma vez eu viajei para os Estados Unidos com a minha irmã e a gente pegou no voo doméstico e eu vi uma diversidade de comissários negros. E aquela diversidade não da negra que realmente que vai ali alisar o cabelo, por exemplo, fazer um processo de embranquecimento. Negras assumindo a sua identidade. De eu olhar para ela e falar assim, engraçado, no Brasil você não vê tantos comissários negros. É interessante que como o racismo ainda no Brasil é ainda uma situação muito comum, porém a gente ainda continua invisibilizando esses tipos de preconceitos. E aí quando a gente fala inclusive da mulher trans, é óbvio que é um preconceito muito mais invisibilizado, Sim.
Hoje a gente estamos, inclusive, há mais de 10 anos o país que mais mata mulheres trans do mundo. E detalhe, o país que mais consome pornografia trans, de pessoas trans. Veja. Ou seja, hipocrisia. Pois é. Para você ver o reflexo de como esse preconceito é invisibilizado. Esses corpos são ótimos, desde que eles ficam nos bastidores, mas nunca que eles tenham destaques. Para o prazer na coxia. Isso. Não no palco principal. Isso, exato. Infelizmente, a gente está começando a se aproximar do fim. E esse tema, eu acho que é um tema que precisa ter holofotes, precisa entrar na pauta de todos os espaços, para que aos pouquinhos a gente consiga ir sensibilizando e evidenciando as fragilidades da nossa sociedade para que a gente possa mudar. Mas eu queria pedir que vocês indicassem um livro para nossa audiência. Quem está assistindo a gente, um livro que vale a pena ler sobre essa temática. Ai, nossa, ter que escolher um no meio de tantos. Não, pode ser alguns. Poxa, nossa, são tantos livros. Eu poderia recomendar uma autora, né, que é a Angela Davis, que ela tem obras não só em inglês, mas também em português, mas que retrata muito sobre essa questão da raça, né, os problemas raciais que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas também no contexto dela dos Estados Unidos. Acho que é uma boa leitura para quem quer aprofundar, né, um pouco mais sobre essa discussão de raça, mas também de gênero também. E aí seria bem interessante. E ela tem aquela frase muito célebre, né? Que quando a mulher negra se movimenta, Sim, toda a sociedade se movimenta com ela. Exatamente. Serginho. Eu vou entrar em 2 livros, na verdade. Um, Recorte de Raça, que eu gostei muito de ler, foi o da Michelle Obama, que fala dessa questão do empoderamento, do negro ter destaque, porque a própria Michelle, ela conta que no começo ela foi alvo desse racismo estrutural e ela teve que mostrar o valor dela. Eu acho que é um livro que vale a pena para toda pessoa negra, no sentido de se empoderar, de mostrar que eles podem alcançar, inclusive, presidências. Ou seja, casas brancas, palácios, enfim. Negro tem que estar em qualquer espaço. Como eu brinco, a negra é uma coisa tão interessante, que eu brinco, é uma mulher tão linda, que aqueles cachos que elas têm já formam formato de coroa e parece que elas se tornam rainhas automaticamente. E outro livro que eu recomendo vai ser agora a que a gente fez a coletânea de artigos do 2º Encontro de Diversidade Sexual e Gênero, que foi uma parceria da Comissão da Diversidade, a OAB e a ESA, que está em formato de e-book, ou seja, totalmente de graça. Vocês podem ir na página do Diversidade OAB-PE, no qual está lá disponível, para que todo mundo possa baixar. E aí vai ter vários artigos, tanto no eixo de educação, como também no eixo no ramo do direito. E para finalizar um bate-bola, eu falo uma palavra e vocês respondem com a palavra que vier na mente. Primeiro Rob, depois Serginho, a mesma palavra, tá ok? bom. Primeiras damas. Vamos lá. Respeito. Diversidade. Essencial. Pernambuco. Cidadania. Guerreiro. Representatividade. Ausência. Necessário. Cotas. Importante. Necessário também. Serginho, Rob, foi um prazer receber vocês aqui no Seu Direito. Eu Eu que agradeço agradeço. imensamente a disponibilidade e a generosidade da partilha. E assim, com momentos como esse, vamos desconstruindo o preconceito e construindo aos poucos uma cidadania mais ativa e uma sociedade mais democrática. Fique conosco, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.